Na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Antes você ouviu aí Ministério Pedras Vivas, Pai Nosso, e também Paulo Neto, Os Planos de Deus. A Palavra do Senhor que eu quero compartilhar com você hoje se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11, diz o seguinte: Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: Um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. É interessante nós entendermos que quando João ele escreve o Evangelho segundo João, ele diz que as obras que Jesus fez foram tão grandes, ele realizou tantos milagres, que se fosse para poder escrever nos livros do mundo, não caberiam, de tantas coisas poderosas que Jesus tinha feito. E eles foram inspirados, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram inspirados por Deus a trazer relatos sobre milagres que Jesus realizou. E eu acredito que o seguinte, que cada milagre que está relatado nos evangelhos não chegou aqui por acaso. Todos eles têm um propósito, todos eles têm um objetivo para nos ensinar e para nos motivar, para nos incentivar sobre a nossa fé em Deus. Toda a nossa vida em Deus é baseada na fé. A fé de quê? Primeiramente da vida eterna. Nós vivemos essa vida, sabemos que a nossa vida é passageira. Eu, às vezes, me pego olhando para o céu, olhando para as coisas da terra, olhando para mim mesmo e eu penso assim, nossa, será que eu sou real? Será que tudo isso aqui é realmente real? Porque isso aqui vai acabar, todos nós nos acostumamos a nascer, crescer, viver e temos também que nos acostumar que um dia nós vamos partir, não vamos estar mais aqui na terra. Mas a fé, ela nos dá certeza e nos dá garantia de que um dia nós viveremos para sempre. Por quê? Por que nós acreditamos nisso? Porque Jesus ele veio à terra, o Verbo vivo, o Filho de Deus, o Deus vivo, se apresentou no meio de nós e nos apresentou uma vida eterna, uma vida além, uma vida melhor dessa vida aqui da terra. Tudo que nós vemos hoje vai passar, vai acabar um dia, da mesma maneira que começou, o mundo começou do nada. Ele também um dia vai se tornar um nada novamente. Mas enquanto nós estamos aqui, Deus ele enviou seu Filho Jesus, que hoje ainda tem sido anunciado através da mensagem das boas novas. Boas novas é evangelho, boas novas significa boas notícias, as boas notícias de Deus. E dentre todos os milagres, dentre tantas coisas que Jesus fez, os milagres mais assim que causaram um choque nas pessoas, foi o milagre de ressuscitar mortos. Primeiro, Jesus ressuscita esse rapaz aqui. Diz a palavra de Deus que ele era filho único de uma viúva. Essa mulher já passava maus bocados na vida por ser uma viúva. O homem, ele era uma figura importante para a família, como ele é até hoje. Mas naqueles tempos, as mulheres não podiam trabalhar, elas não tinham trabalho, elas não tinham como levar renda para dentro de casa. E o sustento da família ficava todo em cima dos ombros do marido. Então, quando o patriarca, o responsável pelo sustento da família morria, a família ficava à mercê. Ela ficava meio que desamparada, ficava dependendo da ajuda dos familiares, ficava dependendo da ajuda dos amigos, ficava dependendo da caridade das pessoas, para não morrer de fome, gente. Estou falando de necessidades básicas, não estou falando de nada de luxo. E, de repente, essa mulher que já tinha perdido o seu marido, que já tinha perdido, talvez ali, eu não sei o que ela vivia na vida dela, mas nós podemos imaginar que a vida dela não era fácil, que o fato dela perder o seu marido, ela
passou por maus bocados, porque às vezes na vida da gente acontece isso, situações inesperadas acontecem, situações repentinas vêm sobre nós e meio que desestruturam, né? Tiram o nosso chão, tiram a nossa estrutura e ficamos meio que, e agora? O que vai ser da minha vida agora? Só que além de perder o filho, a Bíblia não nos conta mais detalhes de quando foi que o filho dela morreu, quantos anos o filho dela tinha, ou o tempo da morte do marido para a morte do filho. Mas diz a palavra que quando Jesus ele estava entrando nessa cidade chamada Naim, ele encontra essa grande multidão fazendo esse velório. E diz a palavra de Deus que Jesus ele sentiu profunda, mas foi uma profunda compaixão dessa mulher. Sabe por que Jesus sentiu profunda compaixão dela? É porque ele viu o interior, ele viu o coração, ele viu a dor dessa mulher, ele viu além das lágrimas. Sabe, quando a gente vê, é normal para as mulheres, para alguns homens também. Quando a gente vê outra pessoa chorando, a gente chora também. Quando vemos a expressão de dor de uma outra pessoa, também ficamos com dor, ficamos tristes. Quando alguém fica triste perto da gente, a gente também fica triste. Ou quando alguém fica alegre, a gente fica alegre também. Mas Jesus, ele sentiu profunda. Foi algo bem, assim, algo bem profundo, bem íntimo. Porque quando Jesus olhou para aquela mulher, ele viu todo o sofrimento, toda a dor, toda a incerteza que estava dentro dela, que talvez era maior do que apenas a perda de um ente querido. Era a esperança, era a vida dela toda estava depositada naquele rapaz. Aquele rapaz seria realmente, não sei, ela só tinha um filho único. A gente nem sabe por que ela não teve outros filhos, né? Mas ele era o único filho dela. Talvez era um sonho muito aguardado. A gente não sabe, não temos detalhes, podemos apenas imaginar o que era, o que representava o filho dela. Eu só sei dizer, gente, que dizem que a pior dor para uma pessoa é a perda de um filho. E essa mulher estava aqui, Jesus sentiu profunda compaixão dela, porque ele viu além das lágrimas, ele viu além do exterior, ele viu os sentimentos, ele viu ela por inteiro, ele viu ela por dentro, ele viu a dor. E eu quero dizer, o que eu quero dizer com essa mensagem para você? Que Deus, ele vê além das aparências, ele vê além, ele vê você por inteiro, ele vê você, o seu interior, ele conhece a sua dor, ele conhece as suas dificuldades, ele conhece toda a sua esperança, toda a sua fé, ele conhece você de todas as maneiras. E quando diz a palavra que quando Jesus sentiu esse sentimento de profunda compaixão por aquela mulher, ele disse para ela: mulher, não chore. E hoje eu vejo Deus dizendo para nós, para não chorarmos. Eu vejo Deus dizendo pra gente: enxugue, é tempo de parar de chorar. Diz a palavra que ele enxuga dos nossos olhos toda a lágrima. Ele faz cessar as guerras. Ele tem poder para fazer todas as coisas e ele faz. Nós precisamos permitir, precisamos ter uma vida realmente dependente, confiando no Senhor. É ele quem nos diz, é ele que determina o momento do nosso choro acabar. E aí a palavra do Senhor diz que Jesus, ele mandou parar aquele velório. Ele deu stop naquele velório. Ele disse: pare. E quando eles pararam, Jesus, ele tocou e disse para aquele jovem: eu digo para você, levante-se. E a morte, quando ela ouve a voz de Deus, quando ela ouve a voz de Jesus, ela tem que obedecer. Sabe o que é isso aqui, esse estágio? Sabe por quê? O que quer ensinar pra gente a passagem desse jovem e também a passagem de Lázaro, que Jesus ressuscitou dos mortos? É que a morte, ela é o fim da nossa existência. A morte pra gente aqui na Terra, ela é o fim, é o stop, acabou, não tem mais jeito pra gente. E o que nós aprendemos com essa palavra, que pode ter chegado o seu fim, você pode ter chegado no fundo do poço, ou pode ter chegado no seu limite, não importa, porque se Jesus, ele está no lugar, se ele está no controle, se Jesus chega, a morte, ela perde vez. Porque Jesus, ele tem poder para fazer o fim se tornar um novo começo. Ele tem poder para fazer o fim se tornar uma nova história. Então, às vezes, é necessário a gente passar pelo fim. Às vezes, é importante a gente chegar no fim mesmo. Às vezes, é importante, por mais que a gente não queira, por mais que às vezes você pense assim: nossa, eu cheguei no fundo
do poço, eu tô acabada, minha vida não tem mais jeito, não tem mais esperança pra mim. Meu querido, talvez é esse lugar mesmo que você deveria estar. É aí mesmo, no fundo do poço, porque é no fim das coisas que Deus ele tem a oportunidade de começar algo novo na sua vida. Às vezes a gente precisa chegar no fim de tudo mesmo, de não ter mais nenhuma chance, nenhuma solução, para que o milagre, para que o novo de Deus, para que o novo começo, a nova história seja escrita. Jesus escreveu uma nova história para essa mulher. Jesus escreveu uma nova história para esse rapaz. Jesus escreveu uma nova história. Jesus transformou um velório em uma festa. Jesus transformou a tristeza em alegria. Jesus transformou a decepção, toda a dor em um júbilo, em um sentimento, em um êxtase de muita contentação, de felicidade. E diz a palavra que todo mundo ali, toda aquela multidão ficou cheia de temor, porque todo mundo viu que o rapaz estava morto, todo mundo presenciou, todo mundo estava ali levando aquele rapaz para enterrá-lo. E Jesus, ele causou ali um grande milagre que trouxe um grande temor sobre toda a multidão. E todo mundo louvava a Deus, porque um poderoso profeta se levantou entre nós. E esse poderoso profeta, chamado Jesus Cristo, ele está entre nós. Ele está aqui, ele nos visitou. O povo começou a dizer: hoje Deus visitou o seu povo, Deus visitou o seu povo, Deus visitou o seu povo. E às vezes, meu querido, é necessário a gente chegar no fim mesmo, acabar, para que começam algo novo e todo mundo possa dizer, e todo mundo olhe e veja, foi Deus quem fez isso. É Deus que está na vida dessa pessoa, é Deus quem mudou a vida dessa pessoa. Então que nós possamos entender, não importa se você está no fim, não importa se você está no fundo do poço, saiba que Jesus ele tem poder para transformar essa situação em uma situação de alegria. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu te louvo pela Tua palavra que nos dá vida, a Tua palavra que nos dá esperança, a Tua palavra que nos ensina o caminho que devemos seguir, a Tua palavra que nos orienta em todas as situações, a Tua palavra que jamais falha. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Que o Senhor possa tocar cada vida, cada coração e fortalecer-nos na fé. Fortalecer o nosso coração para que possamos entender, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor criou o mundo a partir do nada. O Senhor fez as coisas que hoje nós vemos a partir do nada. O que é impossível para ti? Não existe nada impossível para ti. Nós louvamos o nome do Senhor. Oro por cada pessoa que me pediu oração, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, a cada vida, que o Senhor possa ir de encontro a cada pessoa agora, restaurar as forças, restaurar a fé, que o Senhor possa mover, Senhor, em cada coração e atender cada pedido de oração, segundo a fé de cada um. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.